Oiê, bem-vindo à jornada 365 dias para transformar vidas. Nós estamos agora no ciclo 2. Ai, estou muito feliz, muito empolgada. É um tema muito importante, muito bom, que tem a ver com o nosso clima natalino, né? Que é sobre falar sobre Jesus. Mas antes, gente, de começarmos e eu declarar, né, o tema desse segundo ciclo, eu queria dar algumas justificativas para vocês, porque eu tenho assumido, né? O que acontece é o seguinte: a gente tinha combinado um vídeo por semana e até aí tudo certo, tinha cumprido. Eu pulei uma semana, que foi essa última agora, por conta de que eu estava com planejamento de fazer lives diárias sobre esse tema, porque eu queria muito estar mais presente para falar com vocês, para ouvir, né, aquela coisa, aquela interação. Mas eu desisti por dois motivos. Primeiro, porque a gente tá nessa correria de final de ano, não sei se vocês sentem isso também, sabe? Então, eu fico pensando que talvez não ia ter tanta audiência assim, por causa dessa correria. E o segundo motivo é justamente por conta da audiência, no sentido de que eu tenho pouca audiência, né? A gente tá iniciando esse projeto faz pouco tempo. Eu comecei a colocar nas balanças, né, o que valia a pena pra mim ou não. Eu já tive uma experiência de gravar vídeos todos os dias e não foi muito bom pra mim, né? Quem já teve burnout quer leveza. Então eu prezo muito por leveza. Conversei com Deus, perguntei pra ele o que ele achava e ele concordou de que o melhor jeito é fazermos continuar com essa jornada de um vídeo por semana. E assim eu continuo com os desafios diários, que inclusive senti falta dessa uma semana que a gente ficou sem, né? E o outro motivo também, que é terceiro, eu tô até esquecendo, né? São três motivos. É que eu não gravei um vídeo que seria então semanal, que eu geralmente eu gravo no sábado, né? Hoje é sábado, pra postar pra vocês no domingo. Porque sábado ano passado foi o dia do meu batismo. E, gente, eu fiquei numa ansiedade, eu fiquei numa emoção que eu não consegui me concentrar em nada. E domingo eu tava muito cansada, gente. Eu acho que a energia baixou, sabe? E aí o corpo começa a sentir a adrenalina que foi, sabe? Então eu resolvi deixar o domingo pra me descansar e pra planejar, né? Durante a semana eu reservei para planejar esse segundo ciclo e criar pra vocês, né, todo o cronograma certinho. Então vamos lá. Esse desafio, né, essa jornada desse ciclo 2 é inspirado num devocional que eu fiz, que o nome diz assim: Começando com Jesus, 21 dias para quem disse sim. Porém, esse vídeo eu reservei nesse primeiro vídeo para dois tipos de grupos, para dois grupos específicos, né? Um grupo de pessoas que já disse sim uma vez, mas por algum momento, por algum motivo, né, correria, dia a dia, frustrações, emoções, cada um tem o seu motivo, mas por algum motivo se afastou dessa jornada com Deus, está numa fase não muito próxima dele, está vivendo a vida, levando a vida como pode e quer voltar para casa, mas não sabe por onde começar, não sabe qual é o caminho de volta. Então eu estou aqui para te ajudar e te guiar nessa jornada para você voltar a dizer sim para Jesus e voltar principalmente a andar com ele. E o segundo grupo é para quem quer dizer sim, já tem isso em coração, mas não sabe por onde começar, que é o que aconteceu comigo. Foi assim a minha conversão. Eu via muitos testemunhos de pessoas dizendo que a vida delas tinha sido transformada, que o vazio que elas sentiam tinha sido preenchidas. E eu queria sentir isso também, porque eu me identificava com a maioria dos testemunhos, né, sobre esse vazio. E então, eu, em uma oração, eu falei para Deus: Deus, revele para mim, eu não sei por onde começar, eu não sei, eu quero me aproximar do Senhor, eu quero criar um relacionamento com o Senhor, mas eu não sei por onde começar. E então ele foi e está me guiando desde então, desde o momento que eu disse sim para Jesus, eu disse: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, transforma, minha vida está entregue a ti. Desde então, minha vida tem sido transformada diariamente. Então, tudo muda quando você diz sim. Então, o primeiro passo é você dizer sim, porque Deus, gente, ele é tão maravilhoso, tão extraordinário, tão... como eu amo. Ele é tão maravilhoso que ele não é invasivo, sabe? E por mais que ele te ama, que ele quer estar com você, viver cada passo da sua área, de transformar cada área da sua vida, ele não pode fazer isso sem você dizer sim. Ele não é invasivo. Então ele espera você o chamar. E aí, a partir do momento que você o chama, que você permite ele entrar, aí sim a transformação é concretizada. Claro que eu já falei em outros vídeos aqui, não é só flores, né? Jesus nunca prometeu pra gente uma vida sem aflições, né? A gente vai passar por aflições, a gente tem uma vida normal como todo mundo. A diferença é que assim
quando a gente aceita Jesus e ele entra, a gente passa a viver com ele. Não estamos mais sozinhos. E a jornada passa a ser mais leve justamente porque a gente pode entregar todo o nosso fardo para ele. E esse é o lindo de caminhar com Jesus. Esse é o maravilhoso. Porque qualquer tribulação, qualquer coisa que você passar, inclusive já tive vários testemunhos aqui com vocês sobre os meus últimos, né? Eu tenho um vídeo só sobre isso, né? Que eu tive uma batalha muito forte, muito pesada, e eu fiz um vídeo com 7 aprendizados dessa batalha que eu enfrentei. E as batalhas, gente, elas são feitas para isso também, para nos fortalecer. Então, ao longo dessa jornada, vocês vão entender como que é essa trajetória toda de viver com Jesus, né? Então, eu quero estar sempre compartilhando com vocês aqui como que foi para mim, né? Como vamos continuar com os desafios diários, que isso também vai te fortalecer a cada dia, com versículos bíblicos e tudo mais, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas ideias de temas, tá? Que eu tirei desse devocional, mas eu pretendo fazer de uma forma com uma ordem cronológica um pouquinho alterada, tá? E sem perder tanto assim a essência, porque eu acho que o devocional foi muito transformador para mim, e eu acredito muito que vai ser transformador para você também. Então, os principais temas específicos, deixa eu olhar aqui no meu calendário, porque a cabeça de gente não vai lembrar de tudo, né? O primeiro é o que a gente está fazendo hoje, que é começando com Jesus. E agora o que muda? Quem é Deus? Como conhecê-lo? Como Deus guia? Como ler a Bíblia? O que é batismo? Então esse vai ser o nosso ciclo dessa semana. E no próximo, o tema principal vai ser quem estou me tornando. Então dentro desse tema a gente vai falar como eu oro, o que é a adoração, como vencer o que me prejudica, amar como Jesus amou, acolhendo os outros, né? Porque a gente já até falou sobre isso em alguns outros vídeos aqui no canal. No ciclo 1 a gente falou um pouco sobre isso também. Eu vou aprofundar também novamente com vocês esses temas. E o último tema é me tornando generosa. Então a gente vai falar sobre perdoando como fui perdoado, como fazer amigos. Esse tema, ele é mais profundo do que parece, tá? Dos amigos. E tem também o tema sobre percebendo e atendendo às necessidades, né, dos outros. E falando com as pessoas sobre Jesus, e o final é, e agora, qual é o próximo passo? Porque a gente tem uma jornada grande, né? A gente está no segundo ciclo, ou seja, no segundo mês da jornada, né? Agora em dezembro, janeiro, a gente vai falar sobre outros temas. Eu já tenho tudo preparado, organizado aqui para vocês, estou muito ansiosa para compartilhar. E eu creio que vai ser muito transformador, gente. Então vocês veem que são temas muito bons, né? Inclusive para vocês que são aquele tipo de perfil, né, ou pelo grupo, que eu disse que são 2 grupos que a gente vai conversar, né? O segundo grupo é aquele grupo que semelha muito ao filho pródigo. O filho prodígio, eu sempre falo errado. O filho pródigo. Eu não sei se vocês já conhecem essa história, mas a moral da história, gente, é o seguinte: existe uma história que resume perfeitamente o coração de Deus para você que é um filho perdido, digamos assim, né? Eu prefiro falar esse nome, um filho perdido, porque é um tipo de pessoa que já disse sim para Deus, ou seja, já reconhece Deus como pai, mas se distanciou, né? O filho decidiu ir embora, achou que sozinho seria livre, né? E aí então que tudo muda, né? Começa a dar tudo errado, e aí ele pensa: meu pai nunca vai me querer de volta. Então, talvez esse também seja o seu sentimento, sabe? No sentido assim, Deus já deve estar tão chateado comigo, já fiz tanta coisa errada, já tô no pecado mesmo, não tem solução para mim. E eu quero te dizer que não, tá? Ele não te rejeita. Deus não é um Deus que nos rejeita, sabe? Então, se você resolver voltar, creia que ele vai estar te esperando de braços abertos. Na verdade, ele nunca saiu da sua presença, é você que se afastou dele. Nessa parábola, né, que Jesus conta, quando ele volta para casa, ele volta esperando a rejeição do pai. Mas o que aconteceu foi o contrário. Quando o pai vê o filho voltando, ele corre até o filho, antes de qualquer explicação, antes de qualquer pedido de desculpa, antes de qualquer justificativa. Ele não estava esperando, ele não chegou lá com os braços cruzados, filho, então, né, agora você voltou, depois de ter perdido tudo, né, que legal, agora você voltou, então com uma cinta na mão já tá pra dar surra. Não foi assim, né, ele tava ali recebendo de braços abertos. E então ele abraçou o filho, ele restaurou, colocou um anel de volta. E é isso que Jesus quer fazer com você também. Ele tá ali te esperando, de braços abertos. Literalmente, gente, Jesus morreu por nós de braços abertos. Já pararam pra pensar nessa analogia também? Ou seja,
ali também tem uma simbologia muito impactante, muito profunda, se vocês pararem para pensar. Sabe, tava refletindo sobre esses dias com meu filho, quis compartilhar aqui com vocês também. Então, o que que muda quando você diz sim? Ou diz sim novamente, no caso das pessoas que estão retornando. Vou ler aqui, tá? Porque tá também no cronograma que eu criei para vocês, para deixar só uma forma mais organizada. Então, ó, o primeiro passo, você ganha um pai, não um chefe, tá? Que às vezes também as pessoas têm essa confusão de... Por isso que a gente vai falar sobre conhecer Deus de verdade, porque quando você não conhece Deus de verdade, você começa a imaginar um Deus, claro que ele é todo poderoso, mas vocês não conseguem enxergar um Deus como pai, vocês enxergam como um ser, né, grandioso ali, que tá sempre com o martelinho da justiça na mão, pronto para te dar a sentença sobre o seu pecado. Então, eu fico muito feliz que hoje eu tenho uma mentalidade muito melhor, principalmente lendo o Antigo Testamento. Sempre tive muita dificuldade para entender o Antigo Testamento, porque comigo, gente, foi o contrário. Eu sempre vi Deus numa imagem muito amorosa. Eu sempre olhei muito para Jesus, né? Desde muito pequena. Eu já contei meu testemunho aqui para vocês, mas de forma resumida, eu vim de uma família cristã. Né? Minha mãe apresentou Jesus para mim na minha infância. E às vezes eu participava, né? Via aquele teatro que tinha na igreja católica, né? Representando Jesus na crucificação. E aquilo me doía na minha alma, assim, sabe? Eu queria ali proteger Jesus de alguma forma, então eu sempre tive esse amor muito grande por Jesus. Eu sempre vi ele de uma forma sofredora e que ele não merecia passar por tudo aquilo lá. Então eu sempre tive um amor muito forte por Jesus, mas eu não conhecia Deus verdadeiramente. Eu não sabia, eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida, né? Então quando eu comecei a ler, o Novo Testamento foi fácil para mim, né? Falar sobre Jesus, contar a história dele, uma coisa que eu já sabia, foi fácil para mim. Embora alguns aspectos ainda do Novo Testamento ainda é complexo, mas não foi tão duro ler para mim o Novo Testamento. Mas quando eu fui para o Antigo Testamento, de Êxodo para frente, né, que eu ainda estou em Ezequiel, gente. Na verdade, estou indo para Daniel agora. Porque eu não estou só lendo, eu estou estudando, sabe? Mergulhando na palavra. E quando eu fui ler o Antigo Testamento, eu tive muita dificuldade de entender. E eu orava para Deus, falava, Deus, se revela de forma clara para mim, porque tá muito difícil. E glória a Deus, gente, hoje eu consigo enxergar ele como pai, que foi difícil para mim, gente, confesso. Hoje eu consigo enxergar todo Jesus em a Bíblia praticamente, sabe? E eu consigo enxergar Deus e Jesus sendo um só, sabe? Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade também, né? Ah, eu aceito Jesus, mas não aceito Deus. Então, a primeira coisa que acontece quando você começa a conhecê-lo é você ganhar um pai, sabe? Então, Deus não quer te controlar, Ele quer te guiar. Eu sinto muito isso na mão de Deus hoje, sobre toda a minha vida, sabe? Principalmente quando você entrega, fala, Deus, agora o controle da minha vida está nas suas mãos. Você que manda. Então, você só vai seguindo conforme Ele vai te guiando. Isso também é muito tranquilo, saber que você tem um Deus que é seu pai. E pai sempre quer o melhor pro filho. Até as broncas que ele dá, né? Até os nãos que você recebe é pro seu bem. E o segundo é você recebe uma nova identidade. Inclusive, identidade é um tema muito especial que a gente vai falar sobre isso em janeiro. Mas a gente vai falar de forma mais resumida aqui também, né? Você não é mais definido pelo seu passado, pelas suas quedas ou pelos seus medos. Você tem uma nova identidade de filha amada de Deus. E a terceira, sua vida passa a ter direção. Quantas pessoas já se sentiram perdidas? Um vazio, sabe, eu sentia muito isso, sabe? Como se, sei lá, eu quisesse correr atrás do vento, sabe? Parece que tudo que eu fazia não tinha muito propósito, era algo muito assim, só ia, eu sobrevivia, eu não vivia. Então, quando você começa a passar e andar com Jesus, a sua vida passa a ter uma direção. Então, eu até coloquei aqui, né? Não é sobre ter todas as respostas, mas é sobre caminhar com quem já sabe o caminho. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então ele sabe qual que é o caminho, só você precisa confiar e entregar. E a quarta é, você não luta mais sozinho. Como eu disse para vocês, né? Você tem Jesus para entregar o teu fardo para ele. Então você entrega os teus medos, as tuas angústias, todos aqueles sentimentos que você tem, até mesmo... Ai, gente, eu tava lendo um livro uma vez, eu fiquei muito impactada. Um dia eu ainda vou trazer reflexões sobre esse livro também, mas resumidamente tem um trecho do livro que ele faz uma simbolização, né? Vamos supor que Jesus está na tua frente e você começa a dialogar com Jesus no sentido assim,
querendo justificar que você não tem nada a oferecer para ele, que você não tem solução. E aí você vai falando para ele, sabe? E ele vai devolvendo a cada argumento que você dá, Deus devolve com amor, sabe? Jesus devolve com amor. Eu vou pegar um dia esse trecho, quando a gente for falar sobre isso também de uma forma mais profunda. Mas, basicamente, você pode fazer a mesma coisa com Deus. Você pode ter certeza que toda e qualquer coisa que você achar que você não o merece, ele vai te dar uma resposta diferente da que você pensa na sua cabeça. Gente, Deus, ele é a definição de amor, é Deus. Deus tem a definição da vida. Então, ele pode te dar o amor, ele pode te dar a vida. E ele pode tornar a sua caminhada mais leve. Então, você não luta mais sozinha quando você começa a viver com ele. Né? A partir do momento que você diz sim e passa a entregar e a viver com ele. Então, Jesus não impede tempestades. Lembra? A gente já conversou sobre isso. Ele entra no barco com você. Então, isso é maravilhoso. Ai, gente, nossa. Olha, eu vou falar pra vocês, é um caminho que não tem arrependimento. Dizer sim para Jesus, você não vai se arrepender. O que pode acontecer, que é esse tipo de grupo de pessoas, que é o que já aconteceu comigo também uma época, é você se distanciar, é você não sentir mais a presença, você estar perdido. Isso pode acontecer, né? E a gente vai resolver isso da melhor forma possível, que eu estou aqui para guiar vocês nesse processo, assim como funcionou para mim, eu creio, em nome de Jesus, que vai funcionar para você também. Então, a gente pode se perder no processo, mas sem ele totalmente a gente não fica. Ele tá sempre ali de olho, né, te chamando de volta. Pode ter certeza, ele vai usar pessoas, inclusive eu pode estar me usando agora para falar isso com você. Então, ele é um Deus que ele não te afasta de você. Você pode se afastar dele, mas ele nunca afastará de você. Então, agora a gente vai encerrar esse vídeo com uma oração de entrega, tá? É uma oração guiada, simples, profunda, e você pode estar repetindo o que eu vou dizer aqui para você, tá? Pode ser em voz alta ou em pensamento. Se você estiver assistindo esse vídeo em um momento que você não pode fazer essa oração, que você está dirigindo, você volta nesse vídeo depois com calma, ou você mesmo faça a sua oração do jeito que você sabe, mas essa oração guiada aqui, para quem não tem essa familiaridade sobre oração, pode ser que te ajude, tá bom? Então, eu quero que você respire bem fundo e concentre na minha fala aqui. Eu ia te falar para você convidar o Espírito Santo para estar com você, mas é um assunto complexo para pessoas que ainda não conhecem a Trindade. Então, tem pessoas que nem sequer acreditam no Espírito Santo. Então, como eu estou falando de grupos diferentes de pessoas, simplesmente só respire fundo e vai concentrando no que eu vou dizer aqui, tá bom? Jesus, hoje digo sim para ti. Eu entrego a minha vida, os meus medos, os meus erros, o meu futuro nas tuas mãos. Eu reconheço que preciso de ti. Me recebe de volta, me restaura, me ensina a caminhar contigo, um dia de cada vez. Amém. Então, repita essa oração guiada para você simplesmente dizer sim para Jesus ou dizer sim de novo. Repita essa oração, né, comigo, como eu disse para vocês, em silêncio, ou faça uma oração bem simples também. Uma frase que você pode fazer é a mesma que eu fiz, que é simplesmente falar com Deus, falar: Deus, eu quero te conhecer, eu quero que você faça parte da minha vida, eu não sei por onde começar, eu não sei, estou perdida, não sei o retorno de como voltar, eu não sei de como começar, se caso não começou. E você pode ter certeza que ele vai te guiar passo a passo. Inclusive, você pode estar utilizando essa própria sequência de vídeos para estar comigo nessa jornada, porque assim como me ajudou, vai te ajudar também. Tenho certeza, tenho muita fé nisso, tá bom? Mas a caminhada ela é individual, né? Eu sei que algumas coisas que eu falar aqui pode ser que para você não concorde, fique mais difícil o acesso, mas eu tenho fé de que uma sementinha de alguma coisa que eu falar aqui vai plantar aí no seu coração. A gente vai falar também sobre, um dia a gente vai falar também sobre isso, sobre a plantação, né? Tem uma parábola que Jesus fala também sobre a plantação, colheita e tudo mais. E eu uso muito essa analogia, inclusive ela faz parte, né, do projeto 365. E eu vou te convidar a entrar no link, tá? Que eu deixo sempre na descrição. Vou deixar também no primeiro comentário fixado para você acompanhar os desafios diários para te fortalecer, tá bom? E no link da jornada tem o ciclo 1, caso você perdeu,
Mas nem precisa voltar no ciclo 1, não. Se o seu objetivo é apenas estar com Deus, conhecê-lo mais, dizer sim para Jesus, só continua comigo nessa jornada. E depois que você terminar esse ciclo, você quiser voltar para o ciclo 1, fica à vontade. Mas eu te convido a conhecer toda a jornada. Tá tudo explicado no planner, tá? Tem o planner, seu escudo está aqui, se você quiser acompanhar, caso você estiver no nível um pouquinho mais avançado. Mas a ideia desse vídeo é restaurar, sabe? É caminhar com vocês, tá bom? E o que eu puder fazer por vocês, saiba que eu tô aqui de braços abertos para receber vocês também. A gente vai falar sobre alguns temas que eu creio que são a maioria das dúvidas de muitas pessoas que começam a andar com Jesus. Eu não sei qual passo você tá na jornada de dizer sim. Às vezes você até pode ter vindo de uma família cristã, assim como eu vim, e você até considera que você é cristã, mas você não sabe ao certo quais são os passos para você se aprofundar esse relacionamento. Então, saiba que esse vídeo, né, essa sequência também é para você. Não é só para quem nunca disse sim ou para quem já disse sim e tá perdido. Serve para você também que quer se aprofundar, tá bom? Então, tenho certeza que vai ser muito transformador e eu espero você aqui no link da descrição e no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo.